Vamos lá, pessoal. Nutrientes em aquários plantados, fertilização de plantas e substrato fértil. Vocês sabem como é que a gente faz isso para ter aquários plantados das mais variadas espécies de plantas? Eu vou passar uma dica agora para vocês sobre como a gente vai usar esses procedimentos no aquário plantado. Primeiro, uso de Excel ou CO2 líquido, né? Ou CO2 injetado. Existem duas práticas no mercado que a gente pode ter como injeção de CO2 dentro do aquário, sendo que o Excel é uma ótima opção para um aquário low-tech que não tem uma exigência constante de infusão de CO2. Então, para você que está pensando em iniciar o aquário plantado, é uma ótima opção, sai muito mais barato. A gente tem várias experiências positivas sobre isso, então é uma ótima forma de a gente iniciar o nosso aquário plantado. Substrato fértil. Isso daí vocês já devem ter ouvido muito na internet sobre como usar o substrato fértil. Então, imagina o seguinte: quando a gente faz um plantio de uma planta normal num vaso, a gente não pode pegar qualquer tipo de terra e colocar isso na planta, correto? A gente sim faz um plantio de uma orquídea, de uma rosa, enfim, de qualquer tipo de planta, a gente precisa de um substrato adequado ao tipo de planta que a gente vai estar plantando. Acontece a mesma coisa no aquário. Para cada tipo de plantio de espécies que a gente for estar fazendo dentro do aquário plantado, a gente precisa saber qual é o tipo de raiz que essa planta ela exige, né? Que ela tem o desenvolvimento. Então, se você coloca um substrato muito compacto, a raiz, dependendo da espécie, tende a não conseguir se fixar muito bem ou se expandir muito bem. Então, a gente vai ter uma queda na qualidade. Hoje no mercado, nós temos N tipos de substratos férteis para a gente iniciar no nosso aquário. Eu vou sempre partir do mais barato e o mais básico, para depois, em próximos vídeos, a gente ir para um nível mais avançado. Hoje, o que eu conheço que tem um resultado muito bacana e funciona, né, é o substrato Solomon. Esse substrato ele vem com dezenas de minerais já triturados nele, e além de ele dar uma qualidade muito boa para o início do nosso aquário plantado, é muito bonito. Ele tem um tom meio avermelhado, parece um pouco terracota, né? Ele deve ter um pouquinho de terracota ali na composição dele, e ele deixa um aquário muito bonito. E se você falar, Marcos, mas eu gosto daquele substrato um pouco mais branquinho, tal, o que a gente pode fazer? A gente pode criar camadas. A gente pode criar a primeira camada de Solomon e depois uma camada de 2 centímetros com uma areia fina, por exemplo, para dar o acabamento. Isso cria um layout clean dentro do aquário e que a gente tenha a segurança que quando a gente enterrar as raízes da planta dentro do aquário, ele vai conseguir absorver os nutrientes necessários, tá? Então, a gente passou aqui por quais composições? Injeção de CO2, né? A gente usou o Excel como exemplo para injeção de CO2 líquida. Não usamos a ideia do cilindro por enquanto, por causa do... A gente tem o cilindro, né, de ferro, e a gente também tem aquele CO2 caseiro, que também é uma solução, mas a gente vai trabalhar isso mais para frente, tá? Então a gente começa com CO2 líquido, a gente segue as instruções do fabricante, né, para ingestão desse tipo de CO2. A gente tem a parte de substrato fértil, que a gente vai colocar ali qual é o tipo de substrato, né, e as plantas que a gente vai utilizar. E agora vem a parte principal dessa história, a iluminação. Se você quer um aquário plantado que vá para frente, independente da planta que você coloque, é a iluminação que vai determinar isso. Uma boa iluminação faz com que o seu aquário plantado funcione 100%. Não adianta hoje a gente encher ele de luminárias, enfim, tem
de todos os sabores e gostos e tipos que a gente pode imaginar. Mas pensa no seguinte, o que uma planta precisa? Ela precisa de uma iluminação de pelo menos 6.000 Kelvin, que é mais ou menos a lâmpada que a gente usa em casa. Se você quer dar um tom um pouquinho mais amarelado para o aquário, tipo um aquário amazônico, por exemplo, 3.000 Kelvin funciona super bem. Ele puxa mais para o vermelho, o aquário fica um pouquinho mais amarelado, ele fica com um tom assim como se fosse um sol batendo nele, fica a coisa mais linda. Ah, eu quero um aquário que fique parecendo com os dos vídeos que a gente vê no TikTok, no Instagram, aquele tom mais azulado, as luminárias de 6.000 Kelvin. Como é que a gente hoje consegue isso? Os LEDs hoje são a principal forma de iluminação de qualquer tipo de aquário. Antigamente a gente usava lâmpadas fluorescentes, a T5, a T3, enfim. A gente tinha vários tipos de iluminação e as HQI. Coisas que hoje em dia não faz sentido a gente estar usando ainda esses tipos de lâmpada, porque elas consomem mais, estão mais caras, né? E elas tinham uma recorrência de troca muito grande. Hoje, com uma luminária de LED, você gasta por volta de R$300 dependendo do seu aquário. Um aquário de 40 centímetros, por exemplo, você vai gastar no máximo isso. Ah, eu gosto de pôr a mão na massa. Eu sou um aquarista desse, eu adoro fazer as coisas de forma manual. Eu pego uma barrinha de alumínio ou uma calha de uma luminária antiga e coloco os LEDs lá dentro. Hoje no Mercado Livre, por exemplo, você encontra qualquer tipo de LED que é próprio para aquário. LED 3 watts, chips de LED, todos eles funcionam super bem. Qual a minha recomendação? Use pelo menos para aquário plantado, para iniciar, 0,5 litro por volume de água. O que seria isso? Se eu tenho um aquário de 40 litros, eu vou usar 20 watts de potência. Entenderam a conta? Então eu vou usar metade da potência em LED, né, com o volume meu de água. Isso vai variar para a altura também do seu aquário. Se você tem um aquário muito alto, você vai precisar de LEDs mais potentes para chegar na planta mais rasa. Eu recomendo para aquário plantado no máximo 40 a 45 centímetros. Passou disso, quanto mais alto o seu aquário, mais difícil é de você controlar isso. Por quê? Quanto mais potente a iluminação dentro do seu aquário, mais chances de algas vão ter. Vocês já devem ter visto na internet vários aquários com água verde, com o aquário incrustado de alga. E isso daí é um problema muito recorrente sobre a iluminação. Mas também tem um outro fator que eu já vou comentar com vocês sobre isso. Quando a gente tem um aquário plantado, a gente tem infusão de nutrientes, né? A gente vai querer colocar injeção de CO2, fertilização ferro, enfim, a gente vai querer colocar N tipos, né? Aquele NPK, que é o ferro, e nitrogênio, enfim, a gente vai colocar várias coisas ali para composição dentro do seu aquário, né, para fertilização dele, e isso também é ótimo para a alga também, porque a gente vai lembrar que a alga faz fotossíntese igualzinho à planta, né? Ela usa o mesmo recurso e a alga, infelizmente, ela é muito mais eficiente em absorção do que a planta. Então, na hora que a gente está com um aquário rico em nutrientes, se a gente já tem peixes também são uma fonte de nutrientes. O xixi, cocô que eles fazem dentro do aquário é um nutriente para a planta e para a alga também. Então, se você tem uma iluminação muito forte, que você vai ter um aquário muito alto, você vai precisar de uma iluminação muito forte. Ah, mas é impossível montar um aquário de, por exemplo, 1 metro de altura? Não é. Por quê? A gente vai controlar os nutrientes desse aquário. E aí é onde que entra um outro ponto da nossa montagem de um aquário plantado de qualidade. A qualidade de água. Quando a gente tem uma água com uma qualidade plena, muito boa e satisfatória, a gente vai ter um aquário estável tanto para os peixes quanto para as plantas. Se você mantém um aquário
extremamente estável, com TPAs constantes, não exagerando na alimentação, cuidando também da forma que você está fazendo a fertilização do seu aquário, você pode ter certeza que os peixes vão viver extremamente bem e as plantas idem. Então, a rotina de TPA ela é importantíssima, uma vez por semana, pelo menos, tá? Sempre sifonando o substrato, mas quando é plantado, a gente não pode enfiar o sifão até o fundo, por exemplo, igual na dica que eu passei para vocês agora há pouco, sobre a gente usar o Solomon como uma primeira camada e depois uma outra camada de areia fina. Nesses casos, a gente vai ter que sifonar superficialmente o substrato, tirando fezes, restos de alimentação, folhas, coisas que estão geralmente nos cantinhos, indo com muita calma, com sifões pequenos e indo removendo com toda a paciência. Quando a gente cria essa rotina de pelo menos a cada 7 dias fazendo a TPA, vocês vão reparar que o aquário ele se estabiliza muito bem. Qual que é o outro ponto importantíssimo de estabilização do aquário plantado? Além de todos esses fatores que eu coloquei aqui para vocês. Utilização das mídias biológicas. Elas hoje são o tripé, eu digo que assim, a parte vital do nosso aquário para reciclagem da água de forma natural. Todas as bactérias que a gente acumula dentro do aquário, elas estão consumindo ali o nitrogênio e transformando ele em nitrato e fosfato e refazendo esse processo que é o ciclo do nitrogênio para ele voltar isso para o aquário de forma saudável. Se a gente não tem uma quantidade muito boa de mídias biológicas dentro do aquário, isso tende a ficar mais fraco. As bactérias elas se acumulam no substrato, nas plantas, tudo, mas só que se você tem mídias biológicas e de qualidade, sem ser aquelas de fibra, as de vidro, né? Aquelas como se fossem uns tubinhos de vidro, aquilo lá é horrível, tem que ser de cerâmica. Tá? As da Cera são muito boas, tem da Oceantec também, que elas não são tão caras, mas também tem uma qualidade enorme. Eu não recomendo as de vidro. Vocês já devem ter visto, por exemplo, em aquário de jumbo, por exemplo, a galera coloca toneladas dessas mídias biológicas de vidro e fica um negócio gigante dentro do SUMP e que está fazendo o seu trabalho, mas não é tão eficiente. Um aquário plantado, igual eu estou passando para vocês, uma ideia de um aquário de uns 30, 40 centímetros, mais ou menos parecido com esse aquário meu marinho, um pouquinho mais largo. A parte de trás desse aquário, por exemplo, ela está composta quase que numa totalidade de mídia biológica, indo muito assim, mais de 10 vezes acima do recomendado para o volume de água ali, que é 40 litros. Aí eles recomendariam colocar um saquinho assim de 100 gramas. Eu tenho ali, se eu não me engano, 4 litros de mídia biológica. Ah, mas é um exagero. Mas vocês não têm noção o quanto que isso deixa saudável o aquário. Façam isso e venham o resultado. Né? Usa o Microbilife, né, para injeção das bactérias. Isso vai funcionar de uma forma extremamente boa dentro do seu aquário. Vai funcionar muito bem. Seu aquário vai estar lindo, com as plantas vistosas, tudo funcionando super bem, tá? Então, eu acho que é isso. Por uma dica assim, bem rápida, eu passei por vários pontos do como a gente vai começar um aquário plantado. Qual é a ideia da gente usar a adição de CO2 líquido, a adição de nutrientes, como é que a gente vai colocar as plantas, o substrato fértil e do como a gente vai evoluir esse aquário, tá? E nos próximos vídeos eu vou detalhando cada um desses pontos para a gente ir começando a ter uma base de como é que a gente faz uma montagem dessa de aquário. Tá ótimo? Muito obrigado, gente. Até uma próxima.